Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticielo de Bíblia Libre, com as melhores e as piores notícias do mundo cristão atual. Hoje é 24 de maio de 2026 e estes são os destaques. Continua o vergonhoso escândalo entre Tercer Cielo e Lily Goodman. Profeta anuncia o próximo presidente da Colômbia. Escândalo multimilionário na Igreja Pentecostal. Reconhecido ator mexicano se batiza. Falece popular televangelista. Jogadores brasileiros exaltam a Cristo. E hoje começamos as notícias no meu México, lindo e querido. Claro que sim! O ator mexicano César Bono, uma das figuras mais reconhecidas da televisão e da comédia mexicana, surpreendeu esta semana ao revelar publicamente que foi batizado em uma congregação cristã aos 75 anos de idade. Bono, famoso por personagens como Frank Rivers na série Vecinos e por ser a voz latina do Mate na franquia Cars, da Disney e Pixar, explicou que, embora tenha sido batizado quando era bebê dentro da tradição católica, decidiu agora fazê-lo conscientemente, como expressão pessoal de sua fé cristã. A cerimônia foi realizada no último dia 10 de maio, na Igreja Monastério, na Cidade do México, e foi conduzida pelo pastor Luiz Lixa. Devido aos delicados problemas de saúde do ator, o batismo não pôde ser realizado por imersão completa. Por isso, a água foi derramada enquanto ele permanecia sentado. Em entrevistas posteriores, César Bono descreveu o momento como uma das experiências mais emocionantes de sua vida e confessou que passou grande parte da cerimônia chorando. O ator explicou que há anos havia começado uma aproximação mais profunda com o cristianismo, graças à influência do falecido ator Sérgio Ramos. O Comanche, a quem descreveu como um homem com amplo conhecimento bíblico. Segundo Bono, um livro intitulado O Poder do Louvor também teve um papel importante nesse processo espiritual. César Bono tem mais de 50 anos de carreira e é uma das figuras mais populares da comédia mexicana. Ao longo de sua carreira, ele participou de programas como Minha Secretária, Lar, Doce Lar, Hospital do Riso e A Jaula, além de vários filmes, peças teatrais e dublagens. Que bom! Palmas, muito bem, genial, maravilhoso, toda vez que alguém se arrepende, chega a Cristo e se batiza, é maravilhoso. A Bíblia diz, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Estamos muito felizes e esperamos que mais pessoas reconheçam o Senhor. Agora vamos para um intervalo comercial. Atenção, Denver! Neste mês de julho, o irmão Edgar Escobar estará ensinando a palavra no Estado Centenário. Sexta-feira, 12 de junho, às 7 da noite e domingo, 14 de junho, às 11h30 da manhã, na Igreja Batista Ebenezer, 495 Summit Street, Denver, Colorado, 80223. E no dia 13 de junho, todos os homens são convidados para a Igreja Batista Betel, 1120 State Street, Fort Morgan, 8710. Para a Conferência de Homens de Valor, a partir das 9 da manhã, o convite é da Rede de Igrejas La Gracia. É um evento que você não pode perder, estarei esperando por vocês lá. Em Denver vocês não podem faltar, vai chover, disse a nuvem. Mas continuamos com as notícias, mas agora vamos com uma notícia triste. Faleceu um popular televangelista. Sim, senhores, querem saber quem foi? Ouçam! O mundo cristão dos Estados Unidos foi surpreendido nesta semana pelo falecimento do televangelista James Robinson, aos 82 anos, marcando o fim de uma era da TV evangélica. A notícia foi confirmada oficialmente pela Life Outreach International, um ministério fundado por ele e sua esposa, Betty, que durante décadas foram um dos casais mais reconhecidos da televisão cristã americana. Embora para muitos jovens hispânicos o nome não seja tão familiar quanto outros televangelistas, no meio evangélico dos Estados Unidos, James Robinson foi praticamente uma instituição. Ele era da geração de pregadores que apareciam diariamente na TV, quando o televangelismo dominava milhões de lares nos Estados Unidos, uma época em que o púlpito deixou de ser apenas uma plataforma de igreja para se tornar um set de televisão. Ao longo dos anos, Robinson deixou de ser só evangelista e tornou-se figura política relevante na direita evangélica dos Estados Unidos. Nos anos 80, esteve relacionado com um movimento conhecido como Maioria Moral,
junto a figuras como Jerry Falwell e Pat Robinson, ajudando a mobilizar politicamente milhões de evangélicos conservadores. Rogamos pela família, amigos e igrejas desse irmão, esperamos que o Senhor tenha feito a sua obra, sabemos que sim, então nossas condolências e orações pela sua família. Agora vamos ao nosso flash informativo. Grrr, ha, 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 grrr, ai, ui, obrigado Flash. E atenção, senhoras e senhores, porque o escândalo entre Terceiro Cielo e Lily Goodman não parou, irmãos. Se você não sabe do que falo, confira meu vídeo onde explico o escândalo e o ocorrido. E qual é a questão entre Lily Goodman e Terceiro Cielo? Mas isso, bem, já chegou aos ouvidos de mais e mais pessoas e agora escalou para um novo nível. A polêmica entre Terceiro Cielo e Lily Goodman deixou de ser uma simples reclamação artística para se tornar oficialmente um dos dramas mais incômodos e públicos da música cristã latina nos últimos anos. Tudo começou quando Juan Carlos Rodrigues, integrante do Terceiro Cielo, publicou várias mensagens nas redes sociais afirmando que durante anos escreveu, produziu e trabalhou por trás de alguns dos maiores sucessos de Lily Goodman, sem receber, segundo ele, o devido reconhecimento público. Juan Carlos lembrou que, com Marcos Yaroy e Isney Espinosa, apoiaram Lily no início do ministério. Apesar de afirmar que a glória é sempre de Deus, ele destacou que a cantora frequentemente não reconhece publicamente quem contribuiu para seu crescimento musical. Mas a resposta não demorou a chegar. Quem saiu publicamente em defesa de Lily Goodman foi seu irmão, o cantor Cherry Goodman. E honestamente, a resposta ficou bem longe do clássico. Oremos em amor, irmãos. Através do Instagram, Cherry publicou uma fotografia de Lily Goodman junto com Juan Carlos e escreveu literalmente: "O ingrato não lembra nem levando uma surra." Que outra menção você quer? Se todo mundo sabe o que você escreveu e você recebe os royalties de cada uma das suas composições. Mas não parou por aí. Na mesma publicação, ele lançou uma frase que muitos interpretaram como uma acusação direta de oportunismo midiático. Só falta agora você ter decidido afetar uma relação de décadas só para lançar um álbum. E como se não bastasse, depois compartilhou outra mensagem ainda mais forte, dizendo que oraria pela saúde mental de Juan Carlos. E avisou para ele não provocar uma bomba atômica que ele sabe. A situação rapidamente explodiu nas redes sociais cristãs e acabou chegando até o entretenimento secular dominicano, que por algum motivo é quase a mesma coisa. O que durante anos parecia uma relação ministerial estável, acabou se tornando uma troca pública de indiretas, reprovações emocionais e acusações de ingratidão. Porque nos bastidores, ministérios e músicas de fé ainda há contratos, royalties, créditos, egos, tensões e disputas por reconhecimento. Talvez essa seja a parte mais triste, enquanto milhões de fiéis consomem essa música em busca de edificação espiritual, as redes sociais acabaram transformando isso em uma espécie de ventaneando pentecostal, onde agora se discute quem escreveu qual música, quem merece mais crédito e quem foi mais ingrato. Tudo isso enquanto o mundo observa artistas cristãos se enfrentando publicamente por reconhecimento ministerial em pleno Instagram. Mas, como dissemos no vídeo, de verdade, Lily Goodman, em uma e outra entrevista, não fez outra coisa senão agradecer ao Juan Carlos. Ouça você mesmo e julgue por si mesmo. E eu sempre me reunia muito com alguns amigos, estávamos sempre em casa fazendo música, conversando. E ao Juan Carlos Rodrigues do Terceiro Cielo, bom, ele e eu crescemos juntos nisso da música. E ele me incentivou a gravar o primeiro disco, porque honestamente eu não queria gravar profissionalmente como solista, mas ele me incentivou bastante. E ele escreveu as primeiras músicas que eu gravei. E foi um grupo de pessoas que sim, tem muito a ver com o que é Lily Goodman. E no momento de produzir, é você e o produtor? E depois vocês se juntam para gravar? Exato. No momento de produzir depende do produtor com quem eu trabalho, mas com quem eu sempre trabalhei normalmente, Juan Carlos, que fez a maioria dos meus projetos. E no seu caso, você compõe a música ou alguém te ajuda com isso? Bom, nesse projeto mais recente, Sim, Medo a Nada, onde está a música Ao Final,
Eu escrevi em 10 das músicas acompanhada por Juan Carlos Rodrigues e fizemos um bom trabalho juntos. E antes eu tinha um pouco de timidez de escrever na frente de Jesus. Imagina, Jesus Adrián é um escritor muito, muito bom. E apresentar minhas músicas também para Juan Carlos era um pouco de timidez. Mas graças a Deus agora eu também estou escrevendo minhas próprias músicas e colaborando junto com eles. Essa que colocamos no começo, ao final, foi você que compôs? Sim, junto com Juan Carlos Rodrigues. É uma música linda. A Bíblia ensina, 1 aos Coríntios 6, 7, assim que de fato já é uma falta entre vocês que tenham brigas entre si mesmos. Por que não sofrem então o prejuízo? Por que não preferem ser defraudados? Juan Carlos precisa estudar mais a Bíblia. Se lesse 1 aos Coríntios, veria que o essencial é valorizar o nome do Senhor e não permitir que seja desrespeitado. Isso é uma vergonha diante de todo mundo, e foram eles que tornaram isso público, não nós. Nós trouxemos isso à tona para dizer a todos, não é assim que os cristãos são, especificamente Juan Carlos, porque é preciso dizer. Além das declarações do irmão da Lili, a Lili tem se mantido muito neutra, ela praticamente não disse nada, tem sido muito prudente. Isso também precisa ser dito. Então, basicamente, o Juan Carlos tem problema, e falo sem rodeios, irmão. Não sou amigo nem defendo ninguém, para mim tanto faz. Lili Goodman ou Juan Carlos Rodrigues, tanto faz. Preciso ser totalmente neutro e o critério é claro, Juan Carlos precisa estudar mais a Bíblia. Perceber que, mesmo que se sinta lesado, o importante é que o Senhor sabe o que ele fez. É aí que a glória se manifesta para o Senhor. Ele busca algo além de royalties, publicidade, reconhecimento. Será que Terceiro Cielo já não tem muita audiência? Comente aqui e nos ajude a descobrir o que esse senhor procura. Continuamos com as notícias. Um novo escândalo abala o mundo pentecostal nos Estados Unidos e desta vez a história parece saída de uma mistura entre televangelismo, farmacêuticas e fraude milionária. Vários líderes pentecostais, ligados à denominação Igreja de Deus em Cristo, foram acusados em uma ação civil de participarem, supostamente, de uma gigantesca conspiração para desviar cerca de 250 milhões de dólares relacionados a medicamentos para diabetes. Segundo a denúncia apresentada pela farmacêutica Eli Lilly, o esquema teria operado por meio de uma rede de farmácias, empresas e líderes religiosos que supostamente manipulavam programas de reembolso ligados ao medicamento Trulicity, utilizado para tratar diabetes tipo 2. A acusação afirma que eram feitas reivindicações fraudulentas de reembolsos enquanto os medicamentos eram revendidos em mercados secundários. De acordo com os documentos judiciais, alguns dos pacientes associados à reivindicação nem sequer podiam ser verificados ou aparentemente nem existem. A farmacêutica afirma que o sistema teria sido utilizado para obter milhões de dólares de forma fraudulenta, aproveitando brechas administrativas e estruturas empresariais complexas. Agora, é importante esclarecer uma coisa. Até o momento, trata-se de acusações civis e não de condenações penais. Os envolvidos têm o direito de se defender perante a justiça e o caso ainda está em andamento. No entanto, o escândalo já causou um forte impacto dentro do mundo evangélico dos Estados Unidos. Especialmente porque alguns dos nomes mencionados estão ligados a figuras influentes dentro do pentecostalismo histórico americano nos Estados Unidos. Ai meu Deus, o que podemos dizer sobre tudo isso? Terrível! Quando a da igreja se envolve em negócios que não são dela, tudo acaba assim. Igreja não é para fazer negócios com diabetes. Não entendo isso. A palavra de Deus diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas agora, vamos para a nossa sessão esportiva. Não saiam daí. E começamos nossa sessão esportiva no Brasil. Nairas. Convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não só chamou a atenção pelos nomes escolhidos pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, mas também pelas reações públicas de vários jogadores que expressaram abertamente sua fé cristã após serem incluídos na lista oficial. Um dos casos mais comentados foi o do atacante Hendrick, atual jogador do Real Madrid. Simburiu,
O jogador publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece ao lado de sua esposa, aguardando o anúncio oficial da convocação. Ao ouvir seu nome entre os selecionados, Hendrick reagiu emocionado e posteriormente publicou mensagens agradecendo a Deus pela oportunidade de representar o Brasil na Copa do Mundo e afirmando: "Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso e com Deus tudo é possível, não duvido de nada." Outro jogador que expressou publicamente sua gratidão foi o goleiro Alisson Becker, que há anos é reconhecido como um dos jogadores cristãos mais visíveis da seleção brasileira. Becker já falou em várias entrevistas sobre sua fé e novamente usou suas redes sociais para agradecer a Deus após ser convocado para a Copa do Mundo. Por isso, sem medo, declarou: "Louvado seja o Senhor por essa convocação. Devo tudo a Deus." O meio-campista Lucas Paquetá também compartilhou mensagens semelhantes após o anúncio oficial. As postagens dos jogadores logo circularam em meios esportivos e páginas cristãs latino-americanas pela linguagem cristã usada por muitos deles. O Brasil mantém há anos uma forte presença de jogadores evangélicos em sua seleção nacional. Durante torneios anteriores, já haviam sido vistas reuniões de oração, publicações bíblicas e celebrações religiosas entre os jogadores de futebol brasileiros, tanto dentro quanto fora de campo. E de novo, aplausos, aplausos. Muito bem, aplausos. Isso é realmente dar a glória a Deus. Como a gente não está esperando o aplauso, mas sim que ele seja glorificado. Porque a gente diz: eu não merecia isso, eu não merecia o reconhecimento, então a glória é para Deus, para qualquer Juan Carlos que esteja me ouvindo. Bom, vamos agora para o nosso cantinho maluco. Sim, senhores, e temos aqui agora o chamado Profeta da América, que já nos denunciou uma e outra vez. E continue, irmão, porque continuamos vencendo. E achou que íamos deixá-lo em paz? Agora é que não. O senhor Profeta da América, Dione da Risada, digo, da Rosa. Ele previu quem será o próximo presidente da Colômbia, enquanto milhões de colombianos analisam pesquisas, propostas e debates políticos. O autoproclamado Profeta da América decidiu pular tudo isso e ir direto para o campo das visões presidenciais. Segundo a suposta profecia, Deus mostrou em visão um homem parecido com Bukele que chegaria ao poder na Colômbia e que, além disso, seria o encarregado de ir atrás de Gustavo Petro. Claro, como toda profecia moderna da internet, a revelação veio acompanhada de frases misteriosas, nomes meio confusos, inimigos fazendo acordos por baixo dos panos, conspirações políticas e o clássico: orem, porque querem trapacear. Agora, além de ler pesquisas eleitorais, também é preciso consultar o Departamento Profético Nacional. O curioso é que o suposto profeta menciona Abelardo de la Espriella, embora nem pareça lembrar direito o nome, dizendo que parecia com Bukele. Hoje, na América Latina, falar que alguém lembra Bukele já virou quase um padrão automático de campanha política. Aqui está o detalhe que deixa essa novela profética ainda mais interessante. Pesquisas recentes da Bloomberg apontam Abelardo de la Espriella como um dos 2 candidatos líderes em intenção de voto na Colômbia. Ou seja, não estamos dizendo que ele profetizou que o vendedor de empanadas da esquina será presidente. Não, ele está mencionando alguém que já vem crescendo politicamente, que tem notoriedade na mídia e que aparece fortemente em certos setores do eleitorado. Em outras palavras, há bastante margem estatística para acertar. E é aí que entra o verdadeiro problema bíblico. Nas Escrituras, um profeta não era quem sugeria possibilidades políticas com chances razoáveis e aguardava que alguma coincidência o ajudasse. Mesmo que Abelardo de la Espriella ganhasse, isso não validaria automaticamente o suposto profeta. Esse é um ponto crucial que muitos esquecem, pois, biblicamente, um falso profeta continua falso mesmo se acertar algo. Além disso, muitos críticos desse tipo de ministério destacam que várias profecias anteriores desse personagem não se cumpriram, especialmente anúncios políticos, julgamentos iminentes, datas, movimentos internacionais e declarações feitas em anos anteriores. Mas, claro, o ecossistema parafético moderno raramente funciona com memória histórica. Cada nova profecia chega como se as anteriores jamais tivessem existido.
Isso não passa de uma espécie de horóscopo pseudo-cristão com esteroides políticos. Isso é mais uma dessas falsas profecias desse senhor. Vamos ver o que acontece, porque se Abelardo de la Espriella não ganhar, e não estou dizendo que isso seja bom nem ruim, vamos dizer ao senhor Diony de la Rosa, positivo para falso profeta. Como já dissemos para você umas 20 vezes, continue nos atacando, Diony. Fique tranquilo, que nós continuamos com o nosso trabalho. Agora vamos para a nossa sessão favorita. Vamos orar. Vamos orar pelo Congo, onde surgiu um novo surto de ebola. Oremos pelo doutor cristão Peter Stafford e sua família, infectados com ebola, ao ajudar a população no Congo. Vamos orar pelo Brasil, onde foi aprovada a proibição de crianças em marchas gays. Vamos orar pela família do missionário cristão Benito Guevara Arcos, de 79 anos, desaparecido desde 31 de março no México, enquanto distribuía Bíblias. Vamos orar pelas famílias dos reverendos Butamak Sitou, ex-secretário-geral da Convenção Batista de Manipur, do reverendo Kai Golum e do pastor Paul Goulen, mortos na Índia após uma emboscada. Vamos orar, meus irmãos. Não nos cansemos de orar. Busquemos ao Senhor. Vamos agora com o meme da semana. Não podia ser diferente. Ai, meu Deus, esse foi o escândalo da semana. Como é possível que alguém vá dizer que não recebe agradecimentos suficientes? Não me agradecem como deveriam. Que maldade, que cantora ruim você é por não me agradecer. Sem mim não seria nada, cantora de quinta. Basicamente foi isso que ele tentou dizer. Ai, Senhor, vamos fazer esse vídeo de Tercer Cielo. Eu queria fazer um vídeo que não fosse sobre outro grupo dominicano, mas é que o Tercer Cielo não ajudou. Obrigado a todos. Se quiserem ajudar, acessem nossa página no Patreon e patrocinem para que possamos criar mais vídeos com melhor material. E claro, informar vocês sobre as melhores e piores notícias da música e da vida cristã na América Latina e no mundo. Então, música de agradecimento para os patrocinadores. Gracias patrocinadores, gracias por su gran apoyo. Gracias porque por su apoyo podemos trabajar para el Señor y a más personas alcanzar. Gracias por su gran ayuda, gracias por colaborar sin dudas, gracias por compartir nuestra misión en Jesús. Gracias por ser parte de esta